Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é bom em todo o tempo, né? Estamos, mais uma vez, esse tema maravilhoso, né, Amanda? Papéis. Aleluia. Hoje estaremos encerrando esse tema, viu, meus irmãos? Esse aqui já é o 9º programa, né, Amanda? 9º programa, 9ª quinta-feira falando de papéis, papel tanto do homem como papel da mulher. E a semana que vem estaremos iniciando um tema novo. Então fique aí em nome de Jesus, que Deus tem uma palavra abençoada nessa quinta-feira ao meu e ao seu coração. E o tema dessa tarde para nós estar encerrando, né? Esse tema maravilhoso que é papéis. Lembrando que quem está chegando pela primeira vez aqui nesse programa, nós começamos falando do tema Uma Só Carne, 3 semanas falando nesse tema maravilhoso, Uma Só Carne, depois falamos mais 3 programas, né, Amanda, de aliança, e agora é o 9º programa falando temas papéis. E o interessante, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele fez o homem e a mulher não para ficar, né, Amanda, competindo um com o outro, mas Ele fez o homem e a mulher para quê? Para completar um ao outro, porque na visão de Deus, meu irmão, minha irmã, o homem e a mulher são iguais, porém com papéis diferentes. É claro que nesses longos programas, falando sobre o tema papéis, nós mostramos aqui que, claro, biblicamente tem vários papéis, tanto para o homem, específico para o homem, como específico para a mulher. E também tem vários papéis que é tanto para o homem e como para a mulher. E hoje nós estaremos, né, encerrando esse tema, falando de um papel que é tanto para o homem como para a mulher, né, Amanda? O tema chama Esposo, Esposa que ora e intercede. Então esse é o último tema qual estaremos falando com esse tópico aqui maravilhoso, tema papéis, tópico esposo e esposa que ora e intercede. Nós vamos ver, meu irmão, minha irmã, dentro da palavra de Deus, que a oração é a chave do milagre. Aleluia. Tem várias passagens, né, Amanda, que falam na Bíblia aqui de homens e mulheres que perseveraram, né, Amanda, na oração e no tempo de Deus, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, né, o tempo Kairos, Deus respondeu e aconteceu um milagre e as pessoas foram abençoadas para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, Amanda? Então estaremos iniciando esse tema aqui, esposa que ora e intercede. A Amanda vai estar lendo aqui o versículo, a referência dessa tarde. Antes de falar do versículo, o Júnior disse marido, esposo e esposa, né, que intercede. Então, o marido é o principal intercessor da sua família. E a esposa é a principal intercessora do seu esposo e da sua família. A questão da intercessão, né, a oração intercessória, ela é uma chave poderosa, tá? De amar o próximo e demonstrar compaixão. Quando nós intercedemos pelas pessoas, tá? Geralmente, né, a pessoa ela só tem vamos dizer a mania, né, de orar só por ela. Mas quando nós temos esse chamado de intercessão, é muito importante na nossa vida, porque quando nós estamos orando pelos outros, o Senhor nos abençoa também, tá? E eu quero falar aqui, primeiramente, de Efésios capítulo 6, depois eu vou para outro texto. Efésios capítulo 6, que fala assim, do contexto da armadura de Deus, tá? A gente vê aí o apóstolo Paulo falando da armadura de Deus, que fala do capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, tá? As sandálias. E aí, quando ele fala de toda a armadura, ele fala assim, depois de falar da armadura, ele fala assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, Efésios 6,18.
E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Olha ele falando de súplica de novo aqui. Por todos os santos. Ele fala aqui, ó, orando em todo o tempo. Eu lembro da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que fala de orar sem cessar, em todo o tempo. E a gente vai orar a todo tempo, em todo o tempo. Eu lembro de Neemias, quando o rei olhou para Neemias e viu ele entristecido, e o rei lhe fez uma pergunta que ele queria, e no mesmo instante ele orou em pensamento. Aleluia. Então até em pensamento nós podemos orar. E essa questão de orar em todo o tempo, você está conectado com o Senhor o tempo todo, tá? Você está, principalmente a mulher, né, que às vezes está fazendo serviço de casa, tudo, está cuidando da criança, fazendo comida. A gente está orando, a gente está ligado com Deus, a gente está dirigindo o carro, nós estamos orando. Então, é isso que é orar em todo o tempo, você ficar conectado com o Senhor o tempo todo, tá? Aí ele fala também, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. A súplica é uma oração com insistência, ou seja, uma oração persistente, que a gente vai ver depois o texto, tá? Que nós vamos falar sobre essa oração persistente. Agora, nós vamos lá para o texto. Tem vários, né, de oração, tem muitos textos, mas eu separei alguns. A primeira epístola de João, no capítulo 5, que fala da eficácia da oração. Eu gosto demais desse texto. Capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, ou seja, a confiança que temos no Senhor. Então, nós temos uma confiança no Senhor, nós temos fé, tá? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, tá? Então, você pode ter certeza absoluta que a palavra nos garante. Então, a gente precisa dessa certeza, dessa confiança. Se eu for orar para uma cura, Deus vai curar. Inclusive, a gente tem até a história do rei Ezequias, né, que ele fez uma oração por cura e Deus acrescentou 15 anos na vida dele. É um exemplo. Porque Deus é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Aleluia. Tá? Se nós pedimos por providência, nós temos um texto da providência, o Senhor é o Jeová Jirê. Lá em Gênesis, capítulo 22, quando Abraão foi sacrificar Isaac, e o Senhor entrou com a providência mandando um cordeiro no lugar de Isaac. Então, o Senhor também é o Deus da providência. Se você pedir por providência, Ele vai entrar com providência. O Senhor é o Deus que salva, né? A palavra do Senhor diz também que o Senhor quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tem uma promessa lá em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então o Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer entrar com providência e Ele quer libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ore, tenha essa confiança. É a palavra que diz isso. Então ore, não deixe de orar, persista na oração. Vamos falar da persistência. Aí o versículo 15 diz assim: e sabemos que nos ouve em tudo. Ele nos ouve em tudo, tá? E eu quero aqui voltar aqui umas páginas e vir para Tiago, que fala assim, ó: o Senhor, Ele só não nos ouve a respeito desse versículo aqui, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, o Senhor só não vai atender a nossa oração quando a gente está pensando, quando a nossa oração é egoísta, quando a nossa oração não é para salvar, não é para libertar, não é para providência, tá? É para o meu ego. O Senhor não vai atender, né? O Senhor vai atender a oração quando é para a glória dele, quando para ele ser glorificado, tá? Então, sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, exceto o que eu falei aqui de Tiago. E sabemos que alcançamos, olha que tremendo, você orou, você está orando, olha só que o texto diz para nós.
e sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabemos que alcançamos. Olha só. Aleluia. O salmista diz lá no Salmo 34, 15, ele fala assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então creia, ele está atento. Ele está atento. Salmo 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tá? Então, nós já sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se você crê, se você tem essa confiança que o Senhor tem ouvido a sua oração, já começa a agradecer. A palavra de Deus diz que nós já alcançamos as petições. Já comece a agradecer. Aleluia. E Isaías 64, 4 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, agradeça. Ele está trabalhando. Creia. Por mais... Eu sempre falo isso, né? Por mais que a gente não está vendo o mover de Deus, por mais que a gente não está vendo o trabalhar de Deus, creia. Ele está trabalhando. Creia. O salmista diz: o Senhor está atento à sua oração. Tá? Ele está atento. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? O interessante essa questão da oração, né? Que o primeiro grande mandamento, qual que é, meus amados? Todo mundo sabe, né? Amar a Deus que é sobre todas as coisas. E a oração tem tudo a ver com isso também, né? Porque só através da oração que nós vamos o quê? Não só através da oração, né? Mas através da oração nós vamos o quê? Ter intimidade, né? Ter... como fala? Intimidade com Deus, né? Se você só conhece você só tem intimidade com uma pessoa se você conhecer ela. E você só conhece uma pessoa que é através, né, de conversar com ela, de saber dela e com Deus, não é diferente. É claro que nós também temos a palavra, que quando nós lemos a palavra é o que? Deus falando com nós. E quando nós oramos, é nós falando o quê? Com Deus. Então a oração é um dos pilares, né, Amanda, da comunhão da vida cristã, de todo homem e de toda mulher. Não tem como uma pessoa dizer, né, Amanda, que tipo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo, né, da água e do Espírito, né, uma nova criatura, e não ora. Precisamos o quê? Orar, buscar a Deus. E aqui a gente está falando, né, de família, de casamento, de filhos. E nós sabemos que a oração do homem, a oração da mulher, em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, fazem toda a diferença. Nós já ouvimos vários testemunhos de homens e mulheres, né, Amanda, que o inimigo só não cefou o filho ou a filha, vou dar um exemplo, por quê? Porque a mãe orava, porque o pai orava. E quantos, né, filhos e filhas se converteram ao Senhor Jesus, né, esposos e esposas converteram ao Senhor Jesus, por quê? Porque tinha alguém, Amanda, né, intercedendo, tinha alguém o quê? Orando. E esse é o tópico do tema de papéis de hoje, né? O tópico é o quê? Esposa e esposa que ora e intercede. Então, em nome de Jesus, talvez você se encontre nessa situação, homem ou mulher, que aí na sua casa só você tem Jesus Cristo. Ou você, filho, só você tem Jesus Cristo. E através de você, seja o homem, seja a mulher, seja o esposo, a esposa, seja os filhos, o quê? Que Deus, através de você, vai o quê? Alcançar toda a tua casa. É uma promessa na palavra do Senhor ali em Atos, quando Paulo e Silas, né? Depois do terremoto ali que eles oraram, né? Cantaram louvores à meia-noite, teve aquele grande terremoto, né, Amanda? E aqui tá falando de oração. E aí aquele carcereiro, ele quis se matar, porque na lei romana, o carcereiro, quando os presos escapavam, eles eram mortos. E geralmente o próprio carcereiro romano ele tirava a própria vida. Aí a Bíblia diz lá em Atos que quando ele vai tirar a própria vida, né, Paulo e Silas falam o que para eles? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa. Então essa palavra também é para você, meu amado, minha amada, essa tarde.
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E através de você, através da tua fé, através da sua oração, Deus, Ele vai mover o que precisa mover aí dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Tiago, lá no capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Você não precisa ir esperar alguém orar por você. A palavra de Deus diz, ó, está alguém entre vós aflito? Ore. Como a gente está dizendo aqui que o marido, o pai, ele é o principal intercessor. A esposa, a mãe também é a principal intercessora. Então, ore. Não tire essa timidez, né? Ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, tá? Ore. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem. Ó, falando de oração, ungindo com azeite em nome do Senhor, tá? E eu quero só abrir aqui um parênteses, a questão do azeite, que eu achei muito interessante. Eu falei, não posso deixar de compartilhar, né? Quando a gente ora, a gente leva o óleo da unção, né? Tiago aqui, quando ele fala quando ele se refere do enfermo, tá? Do enfermo, ele fala do azeite. E o azeite, naquela época, era um remédio, tá? Olha só que interessante. Eles usavam o azeite como remédio. E eu vou te dar uma prova. Lucas, parábola do bom samaritano. Aleluia. Fala assim, ó, vou ler só um versículo, ó. Lucas, capítulo 10, versículo 34, diz assim, ó: e aproximando-se, né, depois que a pessoa que estava indo pelo caminho foi assaltada, né, levou uma surra ali, passou o sacerdote, passou o levita, mas aí quando chegou o samaritano, né, aproximando-se, o samaritano atou-lhe as feridas e aplicou-lhes azeite e vinho, tá? Então, naquela época eles usavam o azeite para a cura. Então, por isso que hoje também nós usamos o azeite quando a gente vai ungir uma pessoa que está enferma. Nós usamos o azeite, porque o azeite tem um grande poder. Lógico, evidente. O poder é do Senhor, mas se usa o azeite como símbolo também, tá? É um símbolo do Espírito Santo, tá bom? Glória a Deus. Voltando aqui no texto. E ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé. Olha só como é importante a fé, tá? Olha como é importante. Deixa eu aqui voltar aqui. Voltar não, né? Vim aqui em Mateus 21 fala assim, ó: Jesus, porém, respondendo disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. Se tiveres fé e não duvidardes. Vou por 22. E tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Então, a gente precisa ter fé. O que fala Hebreus 11? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio que Jesus já está operando, eu creio que Jesus já está curando, eu creio que Jesus já está entrando com providência no meu casamento, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu creio, isso é a fé. E quando eu oro, eu já creio, eu tenho que orar crendo que Deus já está operando, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. A palavra de Deus diz isso. Então, e a oração da fé, você não pode duvidar no seu coração. Quando você vai orar ou quando você vai receber oração, não pode duvidar. Você já tem que tomar posse da sua cura, da libertação, da salvação, da providência, tem que tomar posse. Então, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Olha que tremendo. E se houver cometido os pecados, serão perdoados. Glória a Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha aqui a importância da intercessão. Orar um pelos outros. Isso é intercessão, tá? Para que sareis. Aleluia.
A oração feita por um justo Aleluia. pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha fé, meu irmão, minha irmã, ouvinte, tenha fé na oração. Pratique a oração. Faça propósito. Né? Se você... Eu estava até conversando com uma irmã querida ontem, e eu estava falando para ela de propósito. Às vezes eu quero fazer um propósito, não quero fazer sozinho, daí eu chamo alguém para fazer comigo, porque isso um anima o outro. Não faça sozinho, chama alguém para fazer com você, porque você vai ter o compromisso de fazer, tá? E você vai estar ajudando outra pessoa e ela também vai estar te ajudando, tá bom? Então, faça propósito de oração, faça propósito de jejum, em nome de Jesus, e você vai criando essa prática, e você vai aumentando cada vez mais no seu dia a oração, os momentos de oração, tá bom? Quer falar alguma coisa? Senão eu vou aqui em Filipenses, capítulo 4, Paulo fala aqui, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 6, fala aqui, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, as vossas, né, orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Vou repetir aqui, ó. Não estejais inquietos. O que está afligindo a tua alma? O que está trazendo a ansiedade na tua alma, na tua vida? Paulo deixa bem claro aqui, fala que é para lançar, colocar, Amanda, o que? Aos pés do Senhor, tudo que está nos trazendo o que? Angústia, ansiedade. Vivemos em tempos onde as pessoas estão, né, angustiadas, estão aflitas, mas muitas das vezes porque segura, né, Amanda, a carga é tudo para si, e esquece que tem um Deus que fez os céus e a terra, a qual o Senhor Jesus Cristo, ali na morte de cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, Amanda. E que significa isso para mim e para você? Quando a Bíblia diz lá que o véu foi rasgado, ou seja, eu e você, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, têm acesso ao Pai 24 horas. Outrora, antes do sacrifício de Jesus na cruz, ali no Antigo Testamento, a Bíblia deixa bem claro, Amanda, que só o sumo sacerdote tinha acesso aos santos dos santos, que era o local ali dentro, o quê? No tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para quê? Para fazer a expiação do povo, de todo o pecado do povo naquele ano. Agora não, o véu foi rasgado. Temos acesso 24 horas, o que é o Pai. Então, em nome de Jesus, está falando aqui, ó, para lançar tudo que traz ansiedade, o que? Aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha já contado para todo mundo o seu problema, a sua dificuldade, os seus sonhos, colocou nas redes sociais, né? Contou para o vizinho, contou para as irmãs do ciclo de geração, contou para o seu pastor, para a sua pastora, mas em nome de Jesus, entra no teu quarto, como Jesus disse no Sermão do Monte, e no Mateus capítulo 6, onde ele ensina ali a oração do Pai Nosso, ele fala ali antes, ele fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e teu Pai que te vê em secreto te recompensará, em nome de Jesus. Conta somente os seus problemas, suas dificuldades, seu sonho, somente para o único que pode resolver o seu problema, o que é? Que é Jesus. Não vai adiantar nada, meu irmão, minha irmã, você está desabafando nas redes sociais, tá colocando lá. Eu sempre falo para minha esposa aqui, ó, nas redes sociais, eu falo para ela, ó, coloca só palavras, só coisa de Deus, porque João Batista mesmo diz, é necessário que Jesus cresça e nós diminuímos. E as pessoas ainda, né, têm essa mania do que? De colocar tudo ali, né, seus problemas, suas dificuldades, seus sonhos, né, as suas conquistas no Face, e as pessoas ali, meu irmão, estão curtindo, te dando parabéns, mas ó, só Deus sabe o que está no coração daquelas pessoas. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, a inveja, o ciúme, ele é grande nas pessoas, infelizmente. Você não vê José, né, Amanda? José, depois que ele contou os seus sonhos, não foi para o vizinho, não foi para os seus amigos, não. Ele contou o seu sonho para os seus irmãos, para os seus familiares. Você já conhece a história. Fizeram o que com José depois que ele contou os seus sonhos? Os irmãos dele mesmo jogaram ele num buraco, né, uma cisterna, foi vendido para o Egito, e ali os irmãos sabem da história. Foi vendido como escravo. Por quê? Porque contou o seu sonho aos seus irmãos.
Então, em nome de Jesus, que você possa essa tarde, em nome de Jesus, entrar no teu quarto, quando tiver a oportunidade nesse dia, fecha a porta, dobra o joelho e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O véu foi rasgado e ali derrama, chore aos pés do Senhor, coloque tudo aquilo que está trazendo aflição para a tua alma, desespero, angústia, aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É o que a palavra está dizendo aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Né? Não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. Amém. Eu quero falar agora da súplica, da oração. Aleluia. Feita com insistência, com persistência. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, tem também em Lucas, mas eu gosto de Mateus. Mateus 7. Aleluia. 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. É tremendo, né? É Jesus que está falando aqui. Pedi e dá-se-vos-á. Jesus, ele nos ensina a persistência aqui. Ele fala de pedir, de buscar e de bater. Isso aqui é persistência. Aleluia, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou bater até Jesus responder minha oração. Essa é a persistência. A gente vai ver também a persistência de uma mulher, que ela só desistiu depois que ela teve a causa dela resolvida, tá? Então, nós precisamos persistir. Não desanime. Não desanime. Você pode estar achando que Deus não está ouvindo, Ele está ouvindo. Eu li aqui Salmo 34, 15, fala que o Senhor está atento à oração. Só que Ele não atendeu ainda porque Deus tem um tempo determinado para atender a nossa oração. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Lembrando que o nosso tempo é o tempo do Cronos, do relógio. O tempo de Deus é o Kairos. É diferente do nosso, tá? Então, Deus tem um tempo dele para agir. Deus tem um tempo dele para operar, tá? E aí o texto continua dizendo assim: e qual dentre vós é um homem que pedindo-lhe pão a seu filho lhe dará uma pedra? E lhe pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Olha só que tremendo. Aleluia. Se vós, pois, sendo maus, nós somos maus, né? A nossa natureza é adâmica. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Então eu fico imaginando, né? A gente tem uma filha lá e a gente sabe, a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe quando o filho agrada, quando o filho obedece, na realidade, quando o filho obedece, a gente quer agradar o filho. É a mesma coisa do nosso Papai do céu. Quando nós obedecemos a sua palavra, Ele vai nos atender. Quando nós cumprimos com seus mandamentos, Ele vai nos atender. Por isso que eu comecei o texto lá em João 5, falando que o Senhor, Ele vai atender a nossa oração segundo a sua vontade. E quando nós nos deleitamos no Senhor, como diz o Salmo 37:5, agrada-te do Senhor, ou deleita-te também do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. É isso. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, Ele vai atender a nossa oração, né? Como eu disse também lá em Tiago, pedis não recebeis porque pedi mal, tá? Então, o Senhor, Ele quer nos atender, mas a gente precisa agradar a Ele. Nós somos maus, a gente sabe dar boas coisas. Imagine se nós obedecemos ao Senhor como nós deveríamos obedecer, o que Deus não faria na nossa vida. O que Deus não faria. E é tão interessante aqui que Deus está me levando aqui em outros textos, Júnior, e eu vou para lá. Aleluia, glória a Deus. O Salmo, primeiro diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem acende a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse homem, bem-aventurado, essa mulher, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, olha o que diz o verso 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer
prosperará. Então, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, haverá prosperidade. Foi a mesma coisa que o Senhor disse para Josué. Lá em Josué, no capítulo 1, Josué 1, no versículo 8, ele diz assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a palavra, como diz lá em Salmo 1, 2. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, para fazer conforme tudo que está na palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso daqui é a chave da prosperidade, tá? Eu falo prosperidade, não estou falando disso aqui, dinheiro, que todo mundo quer. Quem não quer? Mas eu estou falando da prosperidade da família, a paz na sua casa, a paz no seu trabalho, aonde você estiver tem paz. Essa prosperidade é a paz total, é o shalom que Deus quer trazer, tá? Amém. Essa prosperidade que Deus ele quer nos dar, tá? Essa prosperidade não é a riqueza, tá? Porque a riqueza, a palavra de Deus fala que a riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque se a gente tem até um provérbio que fala, você lembra, Júnior? Não me dê muito a riqueza, nem muita pobreza, né? Sim, é provérbio. É provérbios. Por quê? Porque se eu ficar rico demais, é capaz de eu desviar. E se eu ficar pobre demais, eu vou ficar murmurando. Então é o equilíbrio. O apóstolo Paulo fala assim, tendo que comer e o que beber, fique contente, né? Fique contente. Então, este mundo que nos faz ser consumistas, este mundo que nos faz querer, sendo que a gente só precisa do necessário. Inclusive, a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O que é? O Senhor, nesse contexto, está falando da necessidade básica, é o que eu preciso para viver. Aleluia. É o que eu preciso para viver. Eu preciso colocar comida na mesa, eu preciso vestir, eu preciso colocar gasolina no carro e pronto, preciso comprar roupa, mas não o exagerado. É tudo no equilíbrio. E é isso que Deus quer dar pra gente, tudo no equilíbrio, tá? Deixa eu voltar aqui no texto, para não sair muito fora, né? Que uma coisa vai puxando a outra, não tem jeito. Glória a Deus. Então, falando aqui da persistência, da súplica, da oração feita com insistência, de Mateus 7, né? Pedir, buscar e bater. E o versículo 8, voltando, né? Que eu fui por 11, agora estou voltando para o 8. Ele fala assim, ó, porque aquele que pede, recebe. É Jesus que está dizendo isso, o que pede, recebe. Então, peça com fé. Peça com fé, tá? O que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre, tá? Você tá batendo aí? Você tá precisando de emprego? Continue batendo, continue insistindo, não desanima. Faz a sua parte, manda currículo, faz um curso, faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele depois. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. O que a gente precisa fazer? Orar. Buscar, é oração. O que é oração? É a oração mais ação. A gente precisa agir também. Não é ficar dentro de casa lá sentado esperando o negócio cair do céu, não. A gente tem que fazer a nossa parte diante de Deus. É buscar. Eu vou fazer propósito, eu vou levantar de madrugada. Eu vou fazer o propósito de ler a Bíblia. A gente precisa conhecer a Deus, o que Deus quer para minha vida. E a gente só conhece através da palavra. Quando o Júnior citou aqui, o primeiro maior mandamento, amará o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A gente vai amar Deus com todo o nosso entendimento quando a gente mergulha na palavra de Deus. E a força, com todas as nossas forças, é o esforço para cumprir a palavra, para cumprir, fazer a vontade de Deus. Isso é amar Deus. Isso é o amor que Deus espera de nós. É o esforço, é negar a si mesmo todos os dias, carregar a cruz e seguir a Jesus, tá? Não é como o Tiago diz, né? Pedir e não receber porque pedir mal. Porque para o próprio deleite, eu não posso pensar no meu eu. Eu tenho que pensar no meu próximo, eu tenho que pensar na minha família.
Então eu preciso ter essa, como que eu posso dizer? Não mania. Persistência. Mas essa persistência de orar pelo próximo, de orar pela minha família, de orar pelo meu esposo, pela minha filha. A gente precisa aprender a buscar essa oração intercessória. Nós precisamos ser intercessores. A gente precisa interceder pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja. Tem que interceder pelo nosso pastor, porque ele precisa de oração. Nós precisamos orar por ele todos os dias, porque ele precisa da cobertura de Deus na vida dele também. Ele precisa de força todo dia. Ore pelo seu pastor. Ele precisa da sua oração também. Amém? E nessa passagem aqui, né, que a Amanda leu aqui, Mateus 7, versículo 7 e 8, né, onde a qual Jesus, ali no Sermão do Monte, deixa esse belíssimo ensinamento, né? Aqui ele usa 3 verbos, né? Pedir, buscar e bater. Isso significa o quê, irmãos? Persistência. Né? Tem que pedir, buscar e bater. Tá falando de o quê? Perseverança. E eu me lembrei aqui de uma passagem, Amanda, do cego de Jericó, o cego Bartimeu. E aqui nós vemos o que a persistência de Bartimeu, a qual levou ele, através de clamar ao Senhor Jesus, o quê? Ele conseguiu a sua cura. Por quê? Porque ele clamou e o quê? Perseverou. Olha o que o texto fala aqui em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 47, fala aqui, ó. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, aqui no caso o cego de Jericó começou a clamar, né? Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, tenta imaginar a cena, aquela multidão atrás de Jesus, aquele cego à beira do caminho que ficava, a qual ali ele mendigava, conseguia seu sustento através de pedir ali esmola, né? E as pessoas falando para ele, fica quieto, não incomoda o mestre. Mas ele não, ele perseverou. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E através da persistência dele, olha o que aconteceu aqui, ó. Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego e dizendo disse, tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Que passagem maravilhosa, né? Ele aqui o quê? Ele clamou, ele orou, ele persistiu, que ele não desistiu. E Jesus o quê? Atendeu ao seu clamor. E o detalhe que aqui, ó, quando Bartimeu, Amanda, fala aqui, ó, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui, esse cego, ele usa esse termo aqui, Filho de Davi, é um termo messiânico, referente ao Messias, ao Cristo, ao ungido de Deus. Bartimeu, Amanda, por mais que seus olhos físicos, né, não enxergavam, mas seus olhos espirituais, né, enxergavam que Jesus era o quê? Era o Filho do Deus Altíssimo, era o Cristo, o Messias. Quando ele diz aqui, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas pessoas estão assim, meus irmãos, minhas irmãs? Têm seus olhos físicos perfeitos, mas seus olhos espirituais estão o quê? Fechados, estão cegos, não conseguem enxergar a luz de Cristo, não conseguem enxergar Jesus, não conseguem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque os seus olhos físicos estão até perfeitos, viu, Amanda? Mas seus olhos espirituais, o quê? Estão totalmente, o quê? Fechados. Ao contrário desse cego. Ele tinha os seus olhos físicos, né? Que não funcionava, não enxergava, mas seus olhos espirituais estavam abertos. Aleluia. E através, né, dessa sensibilidade, esses olhos espirituais que ele tinha aberto, o quê? Ele viu que Jesus era o Cristo, o Messias, e clamou. E Jesus atendeu ele. Não é diferente comigo, com você, meu irmão, minha irmã, que através do quê? Da persistência, Deus o quê? Segundo a vontade dele, né, Amanda? Segundo a vontade dele, o quê? Ele nos atende, mas tem o quê? Perseverar. Muitas das vezes as pessoas começam, né, a orar de manhã, à noite já nem ora mais.
né? Imagina o outro dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos. Temos várias histórias, né? Na Bíblia. Estou me lembrando aqui agora se eu não me engano, foi teve Isaac, né? Isaac, se não me engano, ele orou durante 20 anos para que Rebeca, né, tivesse filho. É isso, né? 20 anos. 25 anos, né? Isaac Abraão. orando. Não, 20. 20 anos, Abraão, 25. 20 anos, Isaac orando o quê? Para que Rebeca, que era estéril, tivesse filho. E Deus ouviu a oração. Ou seja, Isaac o quê? Ele perseverou. Então, em nome de Jesus, como diz aqui em 1 Pedro 5,7, que fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar mais um texto aqui da oração perseverante. O Evangelho de Mateus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, que fala de uma parábola da viúva persistente. Olha Glória só. a Deus. Que grande ensinamento que essa viúva traz pra gente. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar. Jesus, ele está falando aqui sobre que a oração é um dever, né? Se Jesus, sendo Jesus, orava o tempo todo, imagina nós. Aleluia. Nós, né, precisamos orar muito mais. Então, Jesus, ele fala sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer, ou seja, não desistir, a persistência. A gente precisa ter persistência na oração. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Olha só, esse homem, ele não temia Deus, esse juiz, ele não temia Deus, tá? Não respeitava ninguém. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, ela ia lá, pedia para ele julgar a causa dela. Faz-me justiça. E por algum tempo, esse juiz não quis julgar a causa dela. Estou aqui, né, completando aqui o texto. Ele não quis, mas depois disse consigo. Olha o que esse juiz disse. Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então esse juiz, de tanto ser importunado, ele falou assim, não, eu vou fazer justiça para essa viúva. E o versículo 6 diz assim, ó, e disse o Senhor, você ouviu o que o juiz disse? Você ouviu? Você prestou atenção no que ele disse? Ele não teme a Deus, nem os homens, mas de tanto essa viúva perturbar ele, ele vai julgar a causa dela. E Deus, versículo 7, não fará justiça aos seus escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus, você é escolhido de Deus, né? Fala assim, eu sou escolhido de Deus, amém. Aleluia. Glória e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Olha só, por isso que a gente precisa clamar de dia e de noite. E Deus não fará justiça? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esse é o segredo. Esse é o segredo da súplica, da oração persistente. Então não desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Você pode até achar, Amanda, Júnior, nossa, se você visse, não tem mais jeito. Tem, porque para Deus nada é impossível. Deus é quem opera. Lembra? Filipenses 2,13, Deus que opera. Tanto querer efetuar segundo a sua vontade, é Deus quem opera. Mas você precisa pedir, você precisa bater, você precisa buscar, você precisa ser persistente. Não desista, não desista. Por mais que demore, não desista. Em nome de Jesus, como eu citei, Salmo 50:15, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o Senhor está falando aqui, invoca, clame a Ele, busque a Ele.
eu te livrarei. Ou seja, ele vai entrar com a providência na sua causa. Creia, é a palavra de Deus que diz isso. Tá? Salmo 50:15. E tu me glorificarás. Ou seja, você vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus vai trabalhar na sua Glória causa. A Deus, aleluia. Creia em nome de Jesus na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você, marido, esposa também, né? Quando seus filhos estiverem ali dormindo, em nome de Jesus, vai lá no quarto dele ou dela lá, coloca a mão sobre a cabeça dele, teu filho, tua filha, e começa, né, determinar em nome de Jesus, ore por ele e por ela. Meu filho vai ser uma bênção, minha filha vai ser uma bênção. Deus prepara tudo para ele e para ela. Livra de más amizades, prepara, né, um emprego, prepara um esposo, uma esposa, para quando chegar o momento certo. Vai declarando palavra ali de bênção. Coloca a mão, você esposo, na cabeça da sua esposa. Ora, intercede e vice-versa, em nome de Jesus. Estamos falando aqui de oração, né? Oração que é com ação. Em nome de Jesus. Você, marido, você, esposa, vocês são, né, mano, os maiores intercessores pela sua casa. Né? Tem muitas pessoas que tem que se costume, né? O 6 horas por mim, né? O 6 horas por mim. É o crente 6 horas. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Irmão, não tem problema, claro, você pedir ajuda. Isso é bíblico. Quando Pedro, né, mano, estava preso, ali no livro de Atos, a igreja estava orando ali na casa de uma irmã, e Deus enviou um anjo lá e o que? Soltou Pedro daquela prisão. Então é bíblico você pedir ajuda, sim. As pessoas que você tem como irmão de fé, você confia o quê? A orar, interceder, né, sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas em nome de Jesus, não esqueça que a partir do momento, homem e mulher, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ali em Apocalipse fala ali que o quê? Somos sacerdotes reais. Né? 1 Pedro 2,9 fala assim, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, somos sacerdotes. Você pode, em nome de Jesus, pela autoridade, em nome de Jesus, colocar a mão e interceder. E você, homem, você, mulher, se tem algo que precisa mudar, né, Amanda, do seu cônjuge, não desista. Ora, fala assim, Deus, em nome de Jesus, trata isso no coração da minha esposa, né? Pai, em nome de Jesus, trata isso no coração do meu esposo, muda isso na minha esposa, muda isso no meu esposo, em nome de Jesus. Por mais que você ache que não tem jeito, Deus ainda é o mesmo Deus, Amanda, ali de João, capítulo 2, ali fala que Jesus faz seu primeiro milagre, ele inicia os seus sinais aonde, Amanda? Nas bodas de Canaã, ou seja, no casamento, na família, onde ele transforma água em vinho. Ele é o mesmo ontem, o mesmo Jesus que transformou água em vinho naquele casamento, naquelas bodas de Canaã, ele pode transformar o seu esposo, que ainda não tem Jesus, que está fundado no vício da cachaça, das drogas, pode salvar ainda sua esposa, pode salvar seus filhos, que não estão mais no caminho do Senhor, ou que ainda nem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, ele transforma ainda a água em vinho, ele transforma ainda, mano, o pecador em bênção, ele transforma ainda o adúltero, ele transforma a prostituta, ele transforma o drogado, o traficante. Ele é Deus, ele não mudou. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus é o que, Amanda? O mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Mas como a Amanda falou aqui no início do programa, tudo começa o quê? Pela fé. Pela fé. Temos que ter fé e perseverar. Estou com uma enfermidade. Em nome de Jesus, creia, continua pedindo, batendo. Como Jesus ensinou lá, né? Pedir, dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe o que busca, encontra o que bate, se abre, o que é perseverança. Continua orando para Deus curar o teu cônjuge, se alguma enfermidade. Continua orando para Deus curar o teu filho, em nome de Jesus. Seja qualquer enfermidade. A Bíblia diz que para Deus, Amanda, né? Nada é impossível. Então, em nome de Jesus, por causa da vossa oração, homem, por causa da vossa oração, mulher, ainda Deus não ceifou o seu cônjuge, ainda Deus não ceifou os seus filhos. Me lembrei agora de um relato, Amanda, de um pastor, né? Que teve uma época que ele estava desviado.
né? Ainda ele, é claro, não era pastor ainda, mas ele tinha aceitado Jesus, né? Desviou, ele ainda era um jovem e ele foi num lugar ali onde que não era de Deus. E quando ele chegou na porta, olharam para ele lá de um corredor, né, no portão, e olhou e falou assim para ele, ó, o que você está fazendo aqui? Com uma voz bem grossa, né? O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Aí ele falou que assustou assim, né? Pensou que ia, né, ser bem recebido, né? Pegou, virou as costas e foi embora. Aí depois, lá na frente, quando ele voltou aos caminhos do Senhor, aí ele lembrou do que tinha acontecido lá no passado. O quê? Por causa da oração da mãe dele, Amanda, Deus estava aguardando a vida dele. Aleluia. Ou seja, por causa da mãe de joelho, Amanda, Deus não ceifou a vida dele. Então, pai e mãe, em nome de Jesus, continua clamando, continua de joelho. Porque enquanto você está de joelho, Deus está guardando teu filho, tua filha está guardando teu cônjuge. E no tempo do Senhor, no tempo caróis, no tempo de Deus, no tempo certo, Deus ele entra com a providência. Talvez agora você está olhando aos seus olhos, é impossível, mas é assim mesmo que acontece, porque quando não tem mais jeito para o homem, para a mulher, aí é que Deus, né, manda, entra providência, porque o milagre, a sua glória, Deus não divide com ninguém, amém, irmãos? Então que os irmãos possam ficar com essa palavra, essa tarde, né, esse tema maravilhoso, que a Amanda vai estar aqui encerrando em nome de Jesus. Eu só queria deixar um último versículo. Gosto muito desse versículo do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, um versículo muito conhecido. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, glória a Deus. Então clame, peça ajuda ao Senhor, né? Fica sofrendo não, dobre o seu joelho e peça ajuda ao Senhor. Ore ao Senhor, continue orando, continue pedindo em oração, em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro 5,7 diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque homem, porque mulher, ele tem cuidado de vós, tem cuidado da tua casa. Amém? Que vocês possam ficar com mais essa palavra, com mais esse tópico maravilhoso desse tema, papéis, ao qual nós encerramos hoje, né, Amanda? Esse tópico maravilhoso aqui, que esposo, esposa que ora, intercede para sua casa, para sua família. Semana que vem nós estaremos começando com um novo tema, né? Falamos sobre aliança, falamos sobre uma só carne, falamos sobre papéis. 9 e quinta-feira falando sobre papéis, que é um tema bastante extenso, né? E agora vamos entrar na próxima quinta-feira com um tema maravilhoso para a sua casa, para a sua família, amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e fica aí, que após a vinheta vamos estar orando pela tua vida em nome de Jesus. Quando o amor toca o coração, amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. É momento de oração. Vamos falar com Deus. foi Deus quem me deu você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos orar? Você que pode fechar seus olhos, feche seus olhos, põe a mão no coração, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, toda honra, toda glória, Pai, toda força, todo poder, todo louvor e toda adoração, Pai, pertence a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pedimos pelas famílias, Pai, e pelas nungas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, Pai. Sabemos que a família, Pai, nasceu no coração de Deus, é projeto de Deus. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Em nome de Jesus, Deus, pedimos pelos lares. Em nome de Jesus, entra providência na vida desse cônjuge, Pai, que não consegue se libertar, Pai, do vício, da cachaça, da prostituição, das drogas. Em nome de Jesus, Pai, entra providência, Pai, nessa
nessa vida, Pai. Liberta, Pai, de todo mal, liberta de todo vício, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos, Pai, espírito de contenda, Pai, nesse lar, espírito de separação, espírito de divórcio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa mulher, esse homem que tem clamado, pedido, Pai, pelo teu casamento, Pai, em nome de Jesus, entra providência, Pai, nessa vida, nesse casamento, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz, Pai, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, entra providência, Pai, quebranta os corações, Pai, aonde tem que haver perdão, haja perdão, Pai, no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos toda a contenda entre pais e filhos, entre filhos e pais, Pai, entre todas as famílias, entre cunhados, Pai, entre pai e mãe, entre filhos, em nome de Jesus, entre os casais, Pai. Entra com a tua mão, Pai, em nome de Jesus, traga paz nesse lar, Pai. A tua palavra diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ô Senhor Jesus, em nome de Jesus, traga paz, a paz, como diz lá em Filipenses, que excede todo entendimento, é a paz que não depende do que vê, mas do que não vê, porque é a paz que vem do Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Em nome de Jesus, traga paz nesse lar, traga paz nesse coração, Deus, em nome de Jesus. Entra providência, Pai. Cristiano Costa está pedindo aqui pela sua família, em nome de Jesus, entra providência sobre a família do Cristiano, Pai, do Kiko, em nome de Jesus, Pai. Cura agora, Pai, cura a enfermidade, Pai, que é na coluna dele, Pai, em nome de Jesus, Pai, que é no braço, Pai, em nome de Jesus, Pai, na cartilagem, faz tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja saúde, Pai, nesse corpo, Pai. Repreendemos todo o mal, Pai, na vida do cristiano. Sai toda enfermidade agora, Pai. Restaura, Pai, toda a coluna dele, Pai, todos os nervos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pedimos aqui também pelo César Domingues, Pai, que pediu aqui pela oração por todos os evangelistas de Pirassununga, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, Pai, por homens e mulheres, Pai, evangelistas, pastores, diáconos, obreiros da casa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faz com que eles não venham desfalecer, Pai. Dê ânimo, Pai. Em nome de Jesus, sabemos, Pai, que não é fácil, Pai. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra o principado e potestade. Entra providência, Pai. Em nome de Jesus, faz com que esses homens e mulheres, Pai, não desistam do chamado. A tua palavra diz que aquele que olha, põe a mão na arada e olha para trás não é digno, Pai. Em nome de Jesus, faz com que esses homens, Pai, tenham bom ânimo. Continua, Pai. Nem olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que se olhe somente que possamos, Pai, incluímos nisso, Pai, que possamos olhar apenas para o nosso autor, consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Muito obrigado pela nossa saúde, Pai. Muito obrigado pelo pão de cada dia, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque podemos enxergar, Pai. Muito obrigado porque podemos andar, Pai. Podemos ouvir, Pai. Podemos sentir o cheiro, Pai. Muitas das vezes nós não somos gratos por aquilo que nós temos, Pai. Só damos valor enquanto nós perdemos, Pai. Então, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo. E principal, Pai, obrigado pela salvação, pois esse é o maior milagre, Pai, que pode acontecer na minha vida, na vida do ser humano, Pai. É o milagre que é da salvação. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo, pela obra de salvação, de redenção, a qual Tu fizeste através do Teu Filho amado ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Assim nós pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus continue abençoando ricamente a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, você que pode, compartilhe o link desse programa. Você que conhece casais que estão passando por momentos difíceis, em nome de Jesus, mesmo que não estão passando, porque nós estamos ensinando aqui ao longo desse programa, ao longo desses 4 meses, que o casamento, né, mano, é igual uma planta. Ele precisa o quê? O casamento precisa ser cuidado, né, nutrido, adubado, para ficar o quê? Com as folhas bonitas, dar flores, dar fruto, né? O casamento é igual uma planta. Então, através desse programa, Deus tem, para a honra e glória do Senhor, tem o quê, né? Dado ferramentas através da palavra para que casais possam a cada dia o quê? Nutrir a sua vida espiritual, a vida da sua família, do seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Você que possa, seja um instrumento de Deus, compartilhe o link desse programa, o link dessa rádio, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmã Amanda. Pai, Senhor, que Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Jonathan.
Amém, meus queridos. Graça e paz a todos os amados ouvintes. Tenha um excelente final de semana e até quinta-feira que vem, se assim Deus permitir. Amém? Paz do Senhor. Até quinta-feira. Deus abençoe. Ore por nós, hein? Um abraço. Deus a família, a bênção meu lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai